Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. Eu quero primeiramente agradecer a todos que curtem, compartilham, comentam, aos mais de 35 mil inscritos no canal, que são pessoas que me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Muito obrigada. Hoje eu converso com a Julie. Ela foi uma pessoa que eu procurei porque ela tem uma página que conscientiza da doença que ela tem atualmente. E ela vai contar um pouco mais dessa doença, mas tudo começou com dores abdominais. Essas dores, ela tomava medicamento, não passava, foi em um hospital, foi em vários médicos, todos passavam medicamentos diferentes, até chegou um ponto que desconfiaram que ela estava inventando da própria dor. Então disseram para a família dela que ela estava em surto psicótico, mas não era nada disso. Depois de muito tempo, a Julie descobriu que ela tem, que é porfiria. É uma doença também que eu não tinha escutado, então por isso a conscientização também. Ela vai explicar tudo aqui. Julie, seja muito bem-vinda. Obrigada, Milena. Obrigada pelo convite. É engraçado, né? Quando a gente ouve outra pessoa falando da gente, a gente fica um pouco emocionada. Eu fiquei um pouquinho emocionada, mas agradeço muito o convite. Quanto a não conhecer porfiria, pode ficar bem tranquila, porque eu também nunca nem tinha ouvido falar. Então, acho que o mais importante é muito falar sobre a porfiria, conscientizar as pessoas, porque justamente às vezes a pessoa não conhece e isso acaba minimizando o que o outro está passando, como foi o que aconteceu comigo. Até profissionais de saúde, né, Julie? Até profissionais de saúde, infelizmente. E Julie, vamos desde o começo. Conta para mim como é que tudo começou. Você já sentia dores quando que apareceu? Desde mais ou menos um pouquinho durante a adolescência, começaram a aparecer algumas dores na minha barriga. E aí eu nunca conseguia precisar exatamente onde que eram as dores. Então eu comecei a sentir dor um pouquinho no canto direito, e aí já minha família ficou, "Pô, será que é apendicite?" E aí eu ia no médico, fazer alguns exames para ver se era apendicite, não era apendicite. E aí os médicos falavam, ah, não, vem e acompanha para ver se essa dor vai passar. E a dor ia diminuindo. Passavam alguns meses, alguma coisa, a dor voltava. E aí eu falava, opa, calma aí. E procurava um outro médico. Aí fazia alguns exames, cheguei a fazer endoscopia, ultrassonografia, abdominal, né? Cheguei, e aí um médico, uma vez, quando eu fiz endoscopia, falou assim: olha, você tá com muitos vermes na barriga, vou te passar um vermífugo. Eu falei, ótimo. Tomei vermífugo e nada das dores pararem. Eu falei, tem alguma coisa estranha. E aí a dor passava. E aí, daqui a alguns meses, a dor voltava. E aí eu ia migrando de médico para médico. Fui também diagnosticada com padrão vesícula, vesícula preguiçosa. E aí falavam, não, toma cuidado com sua alimentação, que vai passar. Presta bem atenção que não consome tanto leite. Eu falava, tá, tudo bem. E a dor ia diminuindo. Até que, mais ou menos, foi em 2019, 2020, eu fiquei muito tempo sem menstruar. Fiquei vários meses sem menstruar. E aí eu fui numa ginecologista, falei, olha, eu tô bastante tempo sem menstruar, e eu tô com aquela dor chata que vem, vai, vem, vai. E ela falou, olha, seus exames estão tudo normal, seus ovários estão ótimos, seu útero tá ótimo, não tem nada que justifique essa dor que você está sentindo, nem a menstruação não tá descendo. Você precisa melhorar a sua alimentação. Ao que tudo indica, a sua alimentação. Eu falei, tá, tudo bem. Melhorei minha alimentação, que também não era grandiosamente ruim, e nada do ciclo menstrual descer. E aí as dores foram piorando muito, 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 muito. Deu chorar de dor. Eu sou mulher, então eu sei que é uma cólica menstrual. Eu sei quando a cólica menstrual é um pouco mais forte, mas eu enxergava que aquilo não era uma cólica menstrual. Então, eu tentava, o que eu fazia? A médica, na época, me passou um medicamento um pouco mais forte para cólica, e ela falou: olha, quando você estiver sentindo essa dor, você é um pouco mais sensível para a dor, e a gente percebeu, então você toma esse remédio que é um pouco mais forte. E eu falei: tá bom, beleza. E fui tomando esse remédio para dor mais forte, que eu acreditava que era uma cólica. E a dor não foi passando, a dor só foi piorando. Até que num dia eu falei: bom,
Eu estava no trabalho, eu ia para o banheiro chorar, voltava para o trabalho, tomava o remédio, mas aquilo não estava dando conta mais. E aí um dia eu falei, bom, eu vou para o hospital. E aí eu falei, olha, tô indo pro hospital, falei pra minha família, falei, tô indo pro hospital porque eu tô com muita dor. E aí minha família falou, quer que vá junto? Eu falei, não, tô tranquilo. Fui dirigindo, falei, só tô com muita dor, não tô aguentando mais. Fui pro hospital sozinha e expliquei pro médico, falei, olha, tô com muita dor. Aí ele falou, onde que é exatamente essa dor? Eu falei, então, eu não consigo especificar muito onde é a dor, mas eu sei que é muito na região da barriga. E aí ele falou assim, ele falou, bom, passou alguns exames de sangue e falou: olha, você está com uma cistite, você está com uma infecção urinária, a gente vai fazer um medicamento na veia para você e vamos ver como é que você vai ficar. Eu falei: beleza. Fiz a medicação na veia, o médico passou e falou: e aí, como é que você tá? Eu falei: a dor não melhorou. Ele falou: não tem como não ter melhorado. Faz o seguinte: vai para casa, espera, porque a dor vai passar. Se essa dor não passar e você voltar aqui, eu vou te internar. E eu falei: tá bom. E aí eu voltei para casa. Cheguei em casa, a dor piorou muito, a dor não passou e piorou muito. E aí eu fiquei, ai, caramba, não acredito que eu vou ter que voltar para o hospital, porque se eu voltar eles vão me internar. Eu já estava ciente disso. E aí, de fato, eu precisei voltar para o hospital. A dor piorou muito, eu voltei para o hospital e o médico falou, olha, eu te avisei, se você voltasse eu ia te internar. E me internou. A partir desse momento da internação, começaram a fazer alguns outros exames. Então, fizeram mais uma outra da barriga, viram que não tinha nada. Começaram a fazer alguns exames de sangue, também viram que não tinha nada muito gritante que justificasse a dor na barriga. Eram pequenas alterações no exame de sangue. E a minha dor foi piorando muito, então eles começaram a me dar alguns remédios específicos de pirona, e aí a uma dor aumentava, me dava um remédio um pouquinho mais forte. E aí eu comecei a ter muita insônia, eu comecei a vomitar muito. E os médicos falavam, olha, a gente está fazendo os exames e você não tem porque você está sentindo essa dor toda. E eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, tá doendo demais. Eu juro pra vocês, eu tô sentindo muita dor. E eles falaram, olha, se você continuar insistindo nisso, a gente vai operar sua barriga. Eu falei, tudo bem, pode fazer qualquer coisa, só pelo amor de Deus, tira isso de mim, porque eu não tô aguentando. E aí fizeram uma cirurgia exploratória na minha barriga. E aí, feita a cirurgia, eles disseram que o que viram na minha barriga não justificava aquela dor que eu estava sentindo. E aí falaram: olha, o médico segurou na minha mão. Isso é uma lembrança muito clara que eu tenho. O médico segurou na minha mão e falou: olha, a gente olhou sua barriga, você não tem nada na sua barriga. A gente não sabe por que que você está inventando isso. Mas para pensar, você não está sentindo isso. A sua cabeça está criando isso em você. Você não tem, você não está sentindo essa dor. E aí eu lembro quando ele falou isso, eu fiquei, gente, será? Será que eu tô criando isso na minha cabeça? E aí eu fiquei, falei, não, gente, essa dor existe. E eu continuei, falei, não, gente, tá doendo muito, pelo amor de Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí eu percebi que o tratamento tinha mudado. Começaram a entrar em campo psiquiatra. Eu comecei a fazer atendimento psiquiátrico ainda internada. E começaram a me dar algumas outras medicações. Mas até E então, aí, a psiquiatra conversando com você não não, viu que não, realmente acontecia? não. É, e eu percebi também que o comportamento da minha família comigo também tinha mudado. Então, minha família falava, Julie, no começo, né? Como é que é essa dor? Cobrava muitos médicos, gente, ela tá com dor, passa remédio pra ela, ajuda ela. Falava, Julie, tenta dormir. Eu tava com muita insônia, Julie, tenta dormir. Eu vomitava, minha família falava, Julie, calma, vai passar. A partir desse momento que eu acho que eles fizeram a cirurgia e não encontraram nada que justificasse essa dor, e conversaram, tiveram essa conversa comigo. Eu comecei esse tratamento psiquiátrico, minha família também mudou comigo. Então, minha família começou a falar: Julia, o que está acontecendo? Por que que você está fazendo isso? A gente te ama, a gente está aqui para te ajudar. Você não precisa chamar a nossa atenção. Eu falava, gente.
Eu tô fazendo isso para chamar a atenção de vocês, por favor, acreditem em mim. E aí eu continuei ainda um tempo internada e eu recebi essa alta para casa com esse diagnóstico de surto psicótico. Quando eu recebi a alta para casa, a minha urina ainda estava muito escura, eu tinha uma urina muito escura, bem vinho, beirando preto mesmo, era muito escura. Eu tava com muita insônia, então eu ficava bem agitada. Então eu tremia bastante, eu tremia muito a perna, eu ficava tremendo a mão, é, eu vomitava bastante, aí minha família nessa época achava que eu forçava o vômito, que eu queria forçar o vômito para chamar atenção. E aí eu voltei para casa e na manhã seguinte eu já tive muitas crises convulsivas e tiveram que chamar o SAMU, enfim. E aí eu voltei para o hospital. Nesse meio tempo, nesse período que eu fui internada, eu era noiva e meu noivo e eu, a gente tinha brigado. E aí, muito do que os médicos diziam também era que eu estava fazendo tudo aquilo para chamar a atenção do meu noivo. E minha família não sabia exatamente o que tinha acontecido, proibiu meu noivo de me ver. É, culpou muito ele do que estava acontecendo. E eu passando aquele sofrimento todo e não pude vê-lo. E nem ele a mim. E aí, a partir do momento que eu voltei para o hospital com essas crises convulsivas, os médicos falaram: opa, calma aí, que realmente tem alguma coisa de errado com ela. Um surto psicótico não vai levar ela a ter crises convulsivas. E aí começaram a cogitar diversos diagnósticos. E aí começaram a falar que podia ser lúpus. E aí fizeram exame para lúpus, viram que não era nada. Viram se não era um quadro mais grave de esquizofrenia. Pensaram em AVC. Porque quando eu retornei para o hospital, o meu sódio estava muito, muito baixo. O limite hoje em dia eu sei é 136, e o meu limite ele estava 90 e pouquinho, que é bem baixo. E quando eu cheguei no hospital com esse sódio bem baixo, o hospital fez uma reposição do sódio. E o que, via de regra, se coloca ali, se repõe em mais ou menos 5 dias, eles fizeram em 1 hora. E aí, nesse momento, eu tive uma lesão cerebral. E aí, a partir desse momento que eu tive a lesão cerebral, eu já precisei ser entubada. E fiquei um período entubada, tentaram me desentubar. Só que como o que causa essa queda no sódio é a doença que eu descobri, ser portadora, o meu sódio baixava de novo. Então, eles tinham que repor de novo. Só que quando o sódio baixa, começa a crise convulsiva. Então, eu convulsionava de novo. E aí, me entubava. E aí, ficou nesse entuba, desentuba durante umas 2, 3 semanas. Chegaram a me amarrar na cama, porque eu me debatia, porque eu gritava, porque eu chorava muito, porque as minhas dores não pararam, só aumentaram. Então eu sentia dor, muita, muita, muita dor na barriga, muita dor, a dor começou a irradiar, então eu sentia muita dor nas costas também. Eu tinha muita insônia, que também é um sintoma, então de madrugada eu ficava acordada, eu ficava muito agitada, eu vomitava muito, e aí me sedavam, me entubavam, e eu fiquei nesse vai e volta. Durante esse período, minha família questionou os médicos, falou: olha, vocês não estão chegando num diagnóstico, a Julia está morrendo. Eles falaram: não, fica tranquila, a gente está chegando num diagnóstico. Tinham reuniões com médicos, 20, 30 médicos, para ver o que que eu tinha, e cada hora cogitavam alguma coisa. E aí minha família: olha, a gente vai tirar ela daqui, a gente vai levar para outra cidade. Eles falavam: olha, não tem como tirar a Julie daqui, porque a Julie vai morrer. Se tirar ela daqui, ela vai morrer, ela não vai aguentar uma transferência. E aí eu já não estava mais, eu já estava fora de mim, já tive um apagão, já não me recordo de nada. E aí falaram: olha, dá mais um tempinho que agora a gente vai fechar o diagnóstico. E passava mais alguns dias e eu piorava de novo, eu era entubada de novo.
E até que minha família falou: não, a gente vai tirar ela de qualquer jeito, por bem ou judicialmente. E aí minha família começou a procurar médicos que podiam ajudar, começou a pesquisar hospitais por hospitais referência e tudo mais, até que indicaram, falaram de um hospital em São Paulo, que eu fico a mais ou menos umas 3 horas de São Paulo, minha cidade, que é o Hospital Universitário de Beneficência Portuguesa. E minha família falou: olha, a gente vai levá-la para lá. E aí o hospital aqui da minha cidade falou: não, não tem como, não tem como. Minha família bateu o pé e eles falaram: tá bom, fica o risco de vocês. A gente tá falando que não pode, que ela corre o risco de vida, que ela não vai aguentar até chegar lá. Mas fica o risco de vocês. E a minha família me retirou do hospital aqui da minha cidade, me levou por meio de uma UTI móvel. Só que o hospital da minha cidade me liberou sem entrega do prontuário. E no prontuário tem todas as informações do paciente, todos os exames que eu tinha feito, todo o quadro que eu apresentava, os sintomas, todas as medicações que eles tinham me feito, tudo mais. E aí, infelizmente, começou o que a gente fala de primeira guerra ali judicial. O hospital só liberou esse prontuário com um processo judicial. E aí, por sorte, né? Eu sou advogada, mas na época eu não estava consciente, não conseguia fazer nada. Mas o que era, então, meu noivo também é advogado. E aí ele, muito rápido, entrou com um processo judicial e conseguiu essa liberação por meio de uma liminar. E aí eu cheguei em São Paulo, né, em 24 horas, né, ele conseguiu eliminar, o hospital foi obrigado a entregar o prontuário. E aí, assim que meu prontuário chegou na mão do médico que me recebeu em São Paulo, ele falou: olha, ela tem porfiria. Ela tem porfiria. E aí eu já estava em coma. Só que além da porfiria, ela sofreu uma lesão neurológica muito grave. Então, minha família não entendia muito bem o que que era. E minha família perguntou, falou: tá, mas quanto tempo para ela voltar? Quanto tempo? O que que a gente precisa fazer? Quanto tempo para ela voltar? E o médico falou: olha, a gente não sabe se ela vai voltar. E a mãe falou: não, ela vai voltar, mas como que ela vai ficar? Como que vai ser o quadro dela? Ele falou: olha, por enquanto, torce para ela voltar. O que eu vou precisar é da medicação específica para fria, que chama Emina, que é um medicamento de alto custo, e a gente vai ter que aguardar para ver como é que o corpo dela vai reagir. E ele falou: eu preciso desse medicamento para ontem. E aí minha família entrou em contato com o plano de saúde, eu tenho, felizmente, plano de saúde, falou: olha, o médico prescreveu esse medicamento e precisa para o quanto antes. E aí, a princípio, o plano de saúde negou o medicamento. Nesse meio tempo, minha família começou a pesquisar muito sobre a porfiria, até que encontrou a Associação Brasileira de Porfiria, e começou a explicar o que estava acontecendo, como é que eles podiam me ajudar, porque eu precisava de medicação, eu estava em coma. E felizmente a Abrapo, né, ela conseguiu um paciente no sul do país que tinha medicação em estoque para caso precisasse e que aceitou me emprestar o medicamento. Na época, esse medicamento ele não tinha disponível para venda no Brasil. E aí eu estou falando de final de 2020, não tinha disponível para venda no Brasil. Então, em paralelo a esse contato que a minha família ficou fazendo com a Brapa, eles também tentaram fazer contato com outras pessoas que tinham de conhecido fora do Brasil, principalmente Estados Unidos, que tem bastante dessa medicação. Felizmente também eu pude contar com pessoas que nem me conheciam e que estavam fora do Brasil e que começaram a movimentar lá nos Estados Unidos para ver se conseguia algum médico que prescrevesse o medicamento com uma receita lá de fora. Consegui também uma pessoa muito abençoada que topou até realizar um empréstimo financeiro para que comprasse o remédio, que é um medicamento de alto custo, que é uma pessoa também que não me conhecia, conhecia, conhecia conhecidos de amigos, mas que se mobilizou e aí também foi movendo os céus e terras para me ajudar. E felizmente, antes mesmo de trazer essa medicação de fora, apareceu essa paciente do Sul que topou em realizar esse empréstimo de medicamento para mim. E aí o medicamento veio por empréstimo do Sul para mim. Inclusive, não sei quem é essa paciente, não consegui descobrir, mas nossa, se eu pudesse
enfim. É, e aí eu fiz o uso do primeiro ciclo, que essa emina é feita por ciclos, cada ciclo tem 4 doses. Eu fiz o uso desse primeiro ciclo por empréstimo. Em paralelo a isso, também foi ajuizada a ação em face do plano de saúde para que liberasse. Infelizmente, foi necessário para que liberasse o medicamento. Então, o plano de saúde também foi obrigado judicialmente a fornecer o medicamento. E aí, quando chegou o primeiro ciclo, claro, a gente devolveu para a gente, né? Minha família, eu estava desacordada. Minha família devolveu para a pessoa que tinha emprestado. E os demais ciclos foram começados a ser feitos administrativamente em mim. E aí, essa emina é feita por meio de PIC, que é um acesso intravenoso que vai direto para o coração. Na época era aqui. E aos poucos, conforme esse medicamento foi feito, eu fui despertando. Entre o intervalo dessa chegada de medicamento, eu cheguei a ter uma parada cardíaca, ainda no hospital, mas já em São Paulo, cheguei a ter uma parada cardíaca. E aos poucos, o medicamento sendo feito, eu comecei a acordar. E aí, eu acordei, eu não consegui mexer nada. Eu lembro muito de eu deitada, com minha mãe do meu lado, e alguma coisa em mim, o meu aniversário é em outubro. E no meu aniversário eu estava em coma. E eu tinha muita lembrança de eu pensar assim: esse ano eu não vou conseguir comemorar meu aniversário. Mas ano que vem eu comemoro. Eu vou juntar todo mundo e eu vou comemorar meu aniversário. Mas ano que vem eu sei que não vai dar. E eu estava em coma nessa época, eu tenho muito essa lembrança. Eu tenho lembrança de uma luz branca. Eu fiquei muito em paz. Eu fiquei muito. Eu sabia que eu estava descansando para voltar. E aí, quando eu fui despertando, eu lembro muito da minha mãe do meu lado. Vamos, Julinha, tudo bem? Fica calma. E aí apagava de novo. Eu lembro dos médicos me fazendo acompanhar com a luz, o olhar, também como é que estava o meu olhar, se estava fixando. Eu lembro dos médicos também do meu lado, eles olhando para minha perna e eu não conseguia sentir nada. E aí foram passando os dias, eu já começava a me comunicar piscando o olho, então minha família perguntava, Julita, tudo bem? E eu piscava o olho, e aí eu tentava começar a mexer a boca para falar alguma coisa, mas era muito lento, eu não tinha muita força. Então minha família também, com a ajuda também de profissionais do hospital, que foram muito especiais, do Hospital de São Paulo, uma responsável pela UTI, que não era médica nem nada disso, imprimiu um alfabeto em papel. Então, eles passavam A, B. Quando chegava na letra que eu queria falar, eu piscava e eu fui me comunicando por ali. E aí, conforme eu fui voltando, eu comecei a sentir muita dor neuropática. Então, conforme minha família ia me ver e me tocava, eu sentia muita, muita dor. Então, eles faziam um carinho, parecia que estavam me queimando, parecia que estavam me cortando. Então, eu via minha família chegando, e foi muita época de Covid também, então eu conseguia ver raramente minha família. Eu ficava muito feliz, porque eu ia ver finalmente minha família. Eu estava me sentindo muito sozinha, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo, porque eu sabia que eles iam me ver, que eles iam querer me tocar, me fazer carinho. Só que aquilo me causava muita dor. E eu não conseguia falar que eu estava com dor, eu não conseguia falar que eu estava feliz em vê-los, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Até que me comunicando com essas piscadas de olhos, eu consegui passar um pouco a mensagem que eu estava sentindo muita dor. E aí foi readequada a medicação, eu comecei a usar opioides bem fortes, eu usei fentanil durante o tempo. É... Ai, gente, difícil.
E conforme essa minha dor foi controlada, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a trabalhar de reabilitação. E aí eu saí do hospital e fui para uma clínica de reabilitação tetraplégica, eu não conseguia mexer nada, não conseguia mexer mão, braço, nada, perna, pés, muito menos. Nessa clínica de reabilitação, eu fui usando a traqueostomia, eu fui usando sonda para fazer minhas necessidades, eu fui usando sonda para me alimentar. E nessa clínica de reabilitação, infelizmente, começaram a tentar tirar minha sonda alimentar, só que eu ainda não me alimentava muito bem pela boca. E aí eu entrei numa nova crise, justamente porque um dos fatores que desencadeia a crise é justamente a alimentação, então a gente tem que se manter sempre muito bem alimentado. E eu tive que voltar para o hospital, mas aí já foi uma crise que foi descoberta logo no início, então eu fiz o uso da medicação de novo e voltei para essa clínica logo em seguida. E aí eu fiquei nessa clínica por alguns meses mais. E voltei para casa, voltei para. E aí já tinham liberado meu então noivo de me ver, já tinham entendido que na realidade não estava fazendo aquilo para chamar a atenção dele. Eu acho que mesmo antes eu. Acho que a partir do momento que minha família me viu convulsionando e tudo mais, minha família já entendeu que tinha tido um erro ali. Tanto é que minha família começou a insistir de me tirar do hospital. E aí, a partir desse momento, a partir desse meu retorno, na realidade, para o hospital, depois das minhas crises convulsivas, minha família já entendeu que, tadinho, meu noivo, na época, não tinha culpa de nada. Então, ele já começou, já pôde voltar a me ver e tudo mais. E até ajudar, que felizmente ele ajudou bastante. É, e aí eu cheguei, eu recebi a alta, eu fui para a clínica de reabilitação, eu voltei, e aí eu recebi a alta da clínica de reabilitação. Eu não conseguia mexer ainda os braços direito, eu conseguia conduzir um pouco minha cadeira de rodas, mas eu não tinha muita força para isso, e não conseguia ficar em pé, não conseguia andar, muito menos. É, E como é que foi para eu ti, Julie, até se ver nessa situação? Como é que você estava? É engraçado, né? Porque eu digo que eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu conheci a fé naquele momento. Eu conheci verdadeiramente. Porque do tempo, vamos colocar aí que 60% do tempo eu tinha certeza que ia ficar tudo bem, que ia passar. E aí hoje eu falo, essa certeza não existe para mim outra explicação senão a fé. Desses 40 que sobram, 20% era de que eu ia morrer, e os outros 20 era de que eu ia sobreviver, mas eu ia ficar com muitas sequelas. E esses 20%, e como foi um tempo razoável, vamos colocar aí cerca de quase 10 meses, 20% é muita coisa. Então, esses dias eram dias e dias que eu achava que eu ia morrer. Eu lembro que a minha família nessa clínica tinha como se fosse uma cobertura para levar o paciente para respirar, para ver um pouco o céu, tudo mais. Eu lembro que eu tinha medo de ir para essa cobertura, essas coisas que passam na nossa cabeça, e ficar mais perto de Deus. E Deus falar assim: Ih, gente, vamos trazer ela para cá, tá na hora dela. Então eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha muito medo de dormir e não acordar. Eu tinha muito medo de começar as dores todas de novo. Eu tinha muito medo de entrar numa nova crise e não acreditarem em mim de novo. Eu tinha muito medo de ficar sozinha.
Eu tinha muito medo, eu ficava pensando todo o tempo também, vou ficar de cadeira de rodas, como é que eu vou fazer se eu ficar de cadeira de rodas? Eu sou advogada, então eu pensava, como que é o fórum da minha cidade? Como é que eu vou trabalhar de cadeira de rodas? Quem que vai me levar até o fórum? Como é que a sala de audiência são o segundo andar? Como é que eu vou subir para o segundo andar? Que cliente que vai querer contratar uma advogada de cadeira de rodas? Os restaurantes que eu gosto. Nossa, esse restaurante não tem acessibilidade. Como é que eu vou fazer para ir nesse restaurante que eu gosto? E uma médica, inclusive, uma vez falou para mim, Julia, você está pensando que você vai se recuperar, ótimo, a gente está fazendo de tudo, mas você tem que pensar também o que que você vai fazer se não melhorar, se continuar na cadeira de rodas. Porque, de fato, as chances de que eu não fosse recuperar eram muito grandes. Eu tive uma lesão neurológica e, infelizmente, o corpo ele não regenera essa parte. Só que, ao mesmo tempo, o corpo parece que vai se reprogramando. Então, no começo, quando, por exemplo, eu tinha que mexer a mão, eu não mexia a mão. Eu mexia o ombro para conseguir mexer a mão. E aí a gente vai reaprendendo. E aí eu voltei para casa, também, infelizmente, foi necessário entrar com o processo judicial, porque o plano não queria me liberar home care, e eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ir para lugar nenhum, não conseguia, enfim. E aí foi conseguido a fisioterapia no home care, e em paralelo a essa fisioterapia no home care, eu fazia também fisioterapia particular. Então, eu tive apoio infinito da minha família foi ímpar. Se minha família não tivesse do meu lado, eu digo com toda certeza do mundo, eu não teria conseguido voltar, porque quando eu despertei, foi uma festa muito grande. Quando eu mexi o meu dedo mindinho pela primeira vez, foi uma festa muito grande. Quando eu piscava, era uma festa muito grande. Então eu falava, gente, minha família me ama, eu sou capaz, e por eles eu sou capaz de tudo. E aí eu voltei para casa, consegui o home care, minha família fez de tudo, deu um empréstimo, fez de tudo para conseguir me proporcionar o melhor tratamento possível. Meus amigos também foram excepcionais, todos, a cada maneira, a cada coisa que aconteceu no meu caminho, cada vírgulazinha, foi porque alguém fez contato com alguém que me ajudou e desses alguém, inúmeros, não me conheciam. E toda oportunidade que eu tenho, toda, eu agradeço. E isso eu vou ser grata pro resto da vida, porque senão eu não teria conseguido. E aí, em casa, eu comecei esse processo de reabilitação. Passou também um novo desafio, porque eu morava com a minha mãe, a casa era de 2 andares e todos os quartos ficavam no segundo andar. Então, eles tiveram que descer minha cama foi para a sala. Então, durante, vamos colocar aí, 6 meses, eu dormi na sala. Eu precisava de que as pessoas me tirassem da cama no colo para me colocar na cadeira de rodas. Eu precisava de ajuda das pessoas para me tirar da cadeira de rodas para me colocar no vaso sanitário para eu fazer minhas necessidades. Eu precisava que as pessoas me alimentassem, cortassem minha comida, me servissem na boca. Muitas vezes eu também deixava de falar que estava com sede, por exemplo, porque eu via que sobrecarregava todo mundo e não tem jeito. Mas muitas vezes eu também tava com sede ou tava me coçando em algum lugar e aí as pessoas não entendiam. Eu falava, vai, eu tentava falar coçando a cabeça, eu mexia a boca, coçando a cabeça. Aí minha família falava, tá coçando. É aqui, coçava. Não, não era, e era outro lugar, e aquela coceira aumentava, dando um exemplo. E aí eu ficava nervosa, porque eu não conseguia me fazer entender. E eu via que deixava minha família preocupada, e eu ficava nervosa, minha família ficava nervosa, então muitas vezes foi muito desgastante, tanto para minha família quanto para mim.
Eu só chorava. Chegava uma hora que eu não conseguia mais falar porque eu não tinha mais força, eu não conseguia me fazer entender. Então eu pensava, para que que eu vou me esforçar se ninguém tá me entendendo? Então eu só chorava. Mas muita fisioterapia. Eu fui conseguindo retomar o movimento, então eu já comecei a conseguir me guiar de cadeira de rodas. É, os fisioterapeutas e o médico orientava, esse médico me recebeu em São Paulo, ele continuou fazendo meu acompanhamento mesmo à distância. Então ele recomendava que eu saísse de casa, desse uma volta de cadeira de rodas, mas nessa época eu não queria. Eu sentia muita vergonha de estar de cadeira de rodas. Eu sentia que aquilo era uma fraqueza. E aí eu vi que, na realidade, eu tinha medo de que os outros pensassem de mim o que muitas vezes eu já pensei dos outros, porque a gente tem um hábito. E aí eu falo a gente, mas felizmente eu tinha, de ver uma pessoa com alguma deficiência, alguma coisa, e pensar, ah, coitado. Mas não é um coitado. A pessoa tá vivendo a vida dela. A pessoa é forte pra caramba. Uma pessoa com deficiência tá na rua, ela tem que enfrentar muitas batalhas, e aí essas batalhas muitas vezes são de acessibilidade, porque não tem, e aí eu comecei a me dar conta de que, de fato, os lugares não eram acessíveis. Eu comecei a me dar conta que os olhares das pessoas, que muitas vezes as pessoas viram o pescoço para olhar uma pessoa com deficiência, aquilo machuca. E muitas vezes esses olhares partiam de mim. Alguém passava, eu olhava, eu não ficava olhando, mas eu olhava. E eu tinha esse receio. Então, durante muito tempo, eu fiquei trancada dentro de casa. Eu recebia alguns amigos, não todos, mas eu recebia alguns amigos, mas eu pedia que não tirassem foto. Ou se tirassem comigo, não aparecesse a cadeira de rodas. É, e aí eu fui melhorando. Eu faço ainda um processo de reabilitação. Hoje em dia eu ando. Eu comecei a fazer musculação, então hoje em dia eu faço musculação. Eu passei da cadeira de rodas para o andador, fiquei um tempo no andador. E aí, nesse período, já conseguiu passar meu quarto para o segundo andar da minha casa. Eu subia muitas vezes de bunda na escada mesmo, fazendo força com os braços para subir, e descia também com os braços de bunda na escada. Comecei a trabalhar também bastante nessa parte da fisioterapia, essa questão de subir e descer a escada. É, Na escada da casa não tinha corrimão, então foi colocado também corrimão, tudo isso para auxiliar. E são coisas que você vê que não passaram na cabeça de quem projetou a casa. Então a gente teve que fazer uma série de modificações na casa. Felizmente também a gente conseguiu fazer isso, nem todo mundo tem essa possibilidade. E eu fui vendo quão privilegiada eu era de ter uma família, de ter amigos, de ter recursos para isso. É, E eu fui retomando minha vida bem aos poucos. Eu comecei a dirigir, eu comecei a andar de andador, depois eu fui para muleta, para as duas muletas. Fiquei alguns meses com as duas muletas, passei para uma muleta só. Depois eu fiquei usando durante um tempo a muleta como se fosse uma bengala só para apoiar. E aí hoje eu ando sem muleta, eu ando sem nada. Eu evito lugares que eu vejo que são mais desnivelados, porque eu caí muito durante esse tempo de reabilitação, muito. Eu tenho muita cicatriz das minhas quedas, cicatriz no joelho, pé, cotovelo, aqui no queixo. Eu cheguei uma vez a cair de queixo. Então, isso também vai gerando muita coisa na nossa cabeça. Então, hoje em dia eu evito pisos que eu vejo que são mais desnivelados. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade em escadas, então se tem muita escada eu já não consigo. Sempre que eu posso.
que tem essa disponibilidade, eu opto por elevadores. Filas preferenciais, eu enxergo, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho laudo e tudo mais. Então, muitas vezes eu tento evitar, porque eu enxergo que tem pessoas com mais deficiência, com mais necessidades do que eu. Então, eu tento evitar filas preferenciais, mas a partir do momento que eu vejo que, infelizmente, aquilo é uma necessidade minha, que eu não vou aguentar, por exemplo, uma fila que seja muito grande, eu faço uso da fila preferencial. Eu ainda vejo algumas limitações no meu dia a dia com relação à deficiência, a sequela que eu fiquei, justamente porque o meu pé não recuperou por inteiro, então ainda tenho um pouco de dificuldade para andar. E aí isso acarretou diversas sequelas. Hoje em dia eu tenho uma bursite no quadril, então eu sinto muita dor. Durante esse processo também, eu usei durante muito tempo fentanil, como eu falei. Eu tive que parar o uso do fentanil, fiz todo um desmame. Eu sofri com muita crise de abstinência. Foi também um capítulo muito marcante. De eu querer me bater, de eu querer gritar, de eu querer arrancar meus cabelos. Eu acordava de madrugada puxando meu cabelo. E aí, de novo, minha família me apoiou muito. Meu noivo esteve do meu lado. Sofri com muita oscilação de humor por causa dos remédios que eu tomava. Eu tomei durante muito tempo corticoide, mais de 2 anos corticoide, usei fentanil durante muito tempo. Morfina, então, nem se fala, foi durante muito tempo. Então, ao mesmo tempo que eu sofria com muita dor, eu também sofria com muito medo de me tornar uma viciada em remédio. E às vezes eu optava por gritar de dor do que tomar um remédio, porque eu ficava com muito medo de me viciar, quando na realidade eu já estava viciada. Mas passou esse capítulo também, infelizmente, do fentanil, deu tudo certo. E aí, aos poucos, eu fui retomando minha vida, é, E eu fui começando a nesse tempo foram mais ou menos quanto tempo que você diz até você retomar a sua vida? mais 2 anos. Foi um processo, passinho por passinho. E é uma coisa que eu falo muito, que a sensação que eu tenho é de que tivesse me roubado esses 2 anos. Eu, eu ainda me sinto um pouco roubada, porque quando aconteceu tudo, eu tinha 27 anos, eu era advogada, eu trabalhava também como assessora jurídica de uma cidade aqui perto. Eu estava noiva, eu estava me estabilizando economicamente, eu tinha um futuro, eu estava com tudo, eu estava já planejando a minha casa, eu estava com tudo para começar a minha vida, a gente estava vendo casamento, a gente estava vendo para construir a nossa casa, e aí minha vida parou. E minha vida não só parou, porque quando eu pude retomar minha vida, eu não retomei minha vida de onde ela parou. Eu retomei minha vida de uma forma totalmente prejudicada, porque eu tive que reaprender tudo. Tive que reaprender a respirar sozinha, porque durante 6, 7 meses eu fiquei com traqueostomia, então eu tive que reaprender a respirar sozinha, eu tive que reaprender a falar, eu tive que reaprender a mexer as mãos, tive que reaprender a andar. É, eu internei com 56 quilos, eu recebi alta com 36 quilos. Eu perdi 20 quilos. A primeira vez que eu me vi no espelho foi horrível. Falei, gente, o que que fizeram de mim? O que que fizeram de mim? Então, eu me, eu me sinto, a sensação que eu tenho é essa, de que eu fui roubada, de que eu perdi um pouco da minha vida, mas sempre, o que eu falo, sempre no meu coração eu tinha muito isso de gratidão
eu ficava me questionando muito por que isso está acontecendo comigo. E aí eu pensava, gente, eu sempre fui uma pessoa legal. Eu sempre tratei todo mundo bem, por que que isso está acontecendo comigo? Mas ao mesmo tempo eu ficava, calma aí, se isso está acontecendo comigo, tem algum propósito. E eu sempre carreguei muito de que, de fato, aquela frase bíblica, né? Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, se aquilo tudo estava acontecendo comigo, é porque eu conseguia, porque eu dava conta. E eu tenho um exemplo ímpar dentro de casa. A minha mãe, os meus pais são franceses, mas eles vieram para o Brasil há muitos anos. Eu ainda não era nascida, eu sou brasileira. E somos em três filhas. Poucos meses depois que eu nasci, o meu pai faleceu. E minha mãe ficou sozinha aqui no Brasil, com três filhas. Uma de 12 anos, uma de 2 anos e eu que tinha meses de vida. E minha mãe deu conta. Minha mãe ficou sozinha, pôde contar com a ajuda também de alguns poucos amigos que ela chegou a fazer no Brasil, que ela fez no Brasil. E ela deu conta. Então eu sempre cresci com uma imagem de uma mulher muito forte. E eu também sempre cresci tentando entender do que meu pai tinha morrido. E aí é até curioso, porque minha mãe falava, seu pai, ele começou com um formigamento muito grande no corpo, e aí ele caiu, teve um apagão, e depois disso ele não acordou, ele acordava, no hospital ele ficava um tempo e apagava de novo, e morreu, e a gente não. Minha mãe, eu falava, tá, mas o quê? Ela falava, "Ah, falaram que foi AVC, mas a gente não sabe direito. Então, toda a minha vida a gente nunca soube muito o que que meu pai faleceu. E aí, quando o médico em São Paulo me diagnosticou com porfiria, ele perguntou pra mim, ele falou, ok, cadê o pai dela? E minha mãe falou, o pai dela faleceu. Aí ele, do quê? E ela falou, olha, na época falaram que foi um AVC, mas foi... Ela falou, foi engraçado, porque eu vi um pouco dele na Julie. Porque ele também teve apagões. Aí o médico falou, ele falou, olha, a porfiria é uma doença genética, então ou o pai ou a mãe tem que ter porfiria, para o filho ter porfiria. A gente vai fazer os exames nas irmãs e na senhora, na minha mãe. Mas, ao que tudo indica, o pai dela faleceu de porfiria. E aí, de fato, fez os exames. Minha mãe não tem nada. Minhas irmãs, felizmente, também não tem nada. Eu falo que eu fui a premiada por porfiria. E então, meu pai faleceu de porfiria. E por muito pouco, eu não faleci da mesma doença que matou meu pai. Julie, qual o nome desse médico? Alex Saíta. Até é bom mencionar, porque ele descobriu Alex, rapidamente. ele foi incrível. Ele foi incrível. Eu faço consulta com ele, eu faço acompanhamento com ele até hoje. Eu até hoje tomo remédio. Eu tomo, como eu tive muitas crises convulsivas, eu tomo anticonvulsivo. Até hoje eu faço acompanhamento com ele e eu deixo muito claro, falo, olha, você sabe que se não fosse por você, eu não estaria, eu não estaria. E, infelizmente, eu comecei a ter outra visão. Eu comecei a ver como muitas vezes os profissionais de saúde desconsideram alguns sintomas dos pacientes, como toda a minha vida eu senti sintomas característicos de porfiria, que talvez não, certamente, se eu tivesse sido diagnosticada lá nos meus 12 anos, vamos colocar aí como talvez tenha sido a idade que eu comecei a sentir essas dores, nada disso teria acontecido. Nada, nada, nada. É, eu cheguei depois que eu estava em casa.
Julie, é um exame de sangue que se descobre? Como é que É um faz? exame de urina. De urina. É um exame de urina. Mas uma característica muito própria da porfiria é essa urina muito avermelhada, muito escura. E essa urina muito escura, junto com esse sódio muito baixo, são muito característicos da porfiria. Quando o médico me diagnosticou em São Paulo, ele não tinha feito esse exame de urina ainda. Olha, Ele falou assim: olha, vendo que os exames que ela já fez, os sintomas dela, ela tem porfiria. E aqui na minha cidade, infelizmente, esse exame de urina são dois, na realidade, os nomes são um pouco complexos, mas são um quantitativo, uma dosagem de ALA e PBG. Eles tinham feito de um, que foi o ALA, já tinha dado bem alterado, mas eles não tinham levado isso em consideração. Falaram, pode ser uma característica da infecção urinária. Só que não, era porfiria. E aí, eu comecei a ver isso, e aí demora também um tempo até eu entender o que estava acontecendo, porque como eu tomava muito remédio, minha cabeça também não estava raciocinando muito. Quando eu comecei a tomar conta, entender o que estava acontecendo, eu falei, gente, a minha vida inteira eu mostrei, meu corpo estava mostrando que tinha alguma coisa de errado. E não foi levado em consideração, não foi levado. É, uma coisa legal também, durante esse tempo que eu estava internada, a minha família procurou muito sobre a porfiria, tentou se informar de todas as formas possíveis. Encontrou uma blogueira que chama Katrina, ela é venezuelana, que tem a porfiria, e viu que ela falava sobre muito sobre porfiria nas redes sociais dela, e entrou em contato com ela, uma menina muito bonita, muito alto astral, fez o contato com ela perguntando se ela podia gravar um vídeo para mim, me dando esperança, me trazendo esperança que eu ficaria bem. E aí eu recebi esse vídeo ainda no hospital, e aquilo foi uma dose de ânimo, assim, sem palavras, porque eu falei, opa, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E aí foi mais uma pecinha de uma pessoa que não me conhecia, que fez de tudo para que eu melhorasse. E aí, a partir do momento que eu comecei a retomar minha vida, que eu comecei a ter mais fôlego, que eu comecei a dar meus primeiros passos sozinha, que também foi um desafio muito grande, eu ganhar a confiança de sair sozinha, minha família ter a coragem de me deixar sozinha. Foi muito difícil para todo mundo. E aí eu fui retomando meu trabalho, eu comecei a entender o tanto que muitas vezes esse lado da saúde peca, porque a minha vida inteira eu acreditei fielmente em tudo que me foi dito pelos médicos, a minha vida inteira. Então, falavam, olha, você é sensível demais para dor. Eu fiquei, nossa, eu sou sensível demais para dor. Então, muitas vezes a dor estava muita e eu falava assim, nossa, eu sou muito sensível para dor, para não dizer fresca. Na minha cabeça eu falava, nossa, eu sou muito fresca. Então, muitas vezes eu estava com muita dor e eu não falava para ninguém. E muitas vezes eu falava que estava com muita dor e eu via os olhares, até de amigos, pensavam, nossa, a Julia é bem fresca. Mas não, principalmente quando não era você fresca. estava inventando a sua dor. Eu não era fresca. Aquilo ali estava doendo muito, muito. Um desses momentos em São Paulo que eu reclamei muito de dor, eles chegaram a me dar nas costas aquela anestesia para cesárea, e que é muito forte. E isso não segurou minha dor. Não segurou. Era uma dor absurda. E, Julie, o que E a gente falou de sintomas, mas até você pode, claro que o médico seria apropriado, mas o que que é porfiria?
A porfiria, e aí também eu fui entender depois o que é porfiria. A porfiria é uma falha que a gente tem, que a pessoa nasce com a porfiria, vem com essa falha, digamos assim, genética, herdada ou pelo pai ou pela mãe, e o nosso corpo, ele não faz a síntese do M, que é, ai, eu não sou da área da saúde, mas é uma substância que o nosso corpo produz para a formação dos glóbulos vermelhos. E aí, conforme essa falha nessa produção do M acontece, não termina o ciclo para a formação dos glóbulos vermelhos. Então, algumas substâncias que são juntas, formam os glóbulos vermelhos, começam a acumular no nosso corpo, que é inclusive esse ALA e o PBG, que é ácido, ai, não sei o que lá, e os porfibilogênios. PBG é porfibilogênios. Então, justamente esse exame de urina, quando a gente fala para fazer essa quantificação, quando dá muito alto, é porque tem essa falha no M. Então, como não completa esse ciclo para a formação da hemoglobina, essas substâncias vão acumulando. E aí vão acumulando e vão começando a ficar tóxicas para o nosso corpo. E aí, dependendo, tem vários tipos de porfiria. No caso, a minha porfiria é aguda, intermitente. Mas tem a porfiria cutânea também. Tem uma porfiria tarda também. Enfim, a porfiria cutânea, essas substâncias tóxicas acabam manifestando no corpo. Então, a pessoa vai ter uma lesão na pele, vai ter muita bolha, vai ter muita sensibilidade à luz. Se se expor ao sol, a pele vai ficar bem machucada. Já no meu caso, vai contaminando o corpo. Então, essa síntese, né? Toda essa formação da hemoglobina acontece no fígado. Então, é uma doença hepática. Então, vai comunicando os outros órgãos. Então, vai comprometendo os outros órgãos. Vai comprometendo o rim, vai dando uma lesão na cabeça, e aí atinge o sistema neurológico. E aí, a partir desses momentos, os pacientes, a pessoa, quanto mais tempo demorar o diagnóstico, mais sintomas esse paciente vai apresentar. Então, no meu caso, eu tive muitas crises convulsivas, eu comecei a falar algumas frases que não faziam sentido. Então, minha família fala, Julie, você falava que você era fumante, que você gostava de fumar. Eu não tinha o hábito de fumar. Eu falei, Julie, minha família falava, Julie, fumar, você gosta de fumar? Eu falava, eu gosto de fumar um charuto. Eu falei, Julie, você não gosta de fumar um charuto? Então, eu comecei a falar algumas coisas, e aí começa a afetar muito o movimento do corpo, porque a gente precisa do estímulo neurológico. E aí, a partir do momento que atinge o sistema neurológico, a pessoa perde o movimento do corpo. E aí começa a atingir essa parte do movimentos voluntários, que é o movimento do corpo, e os involuntários, que são a respiração, batimento cardíaco. Então, quanto mais tempo essa pessoa demora até chegar no diagnóstico, maior o risco dela de falecer. E E você aí, conforme fazendo eu fui, o tratamento, ele controla como funciona o medicamento? esse medicamento, que é hematina, é justamente esse M que a gente tem a falha, e aí ele serve para repor esse M. E aí a medicação é bem escura, parece muito um sangue. Muitas vezes, muita gente associa a porfiria a uma doença do vampiro, muito por causa dessa sensibilidade à luz, que é, no caso da porfiria cutânea, que a pessoa não pode se expor à luz. Então fazem um pouco dessa associação como sendo uma doença do vampiro, e muito também por conta da medicação. A medicação parece um sangue mesmo, é muito escura, é muito densa. Então, essa reposição do M, e aí, conforme a gente recebe essa medicação, o corpo vai voltando a produzir os glóbulos vermelhos direitinho, e aí transporta oxigênio para o nosso corpo, e o corpo vai fluindo normalmente. Essa medicação a gente precisa fazer quando a gente está numa crise de porfiria. Mas uma vez que a gente tem o diagnóstico, a gente não precisa fazer o uso dessa medicação, que é inclusive de alto custo, se a gente evitar entrar numa crise. Então, a gente começa a entender a doença e a gente começa a entender os fatores que podem desencadear uma crise. Então, uma dieta muito severa, eu não posso ficar muito tempo sem me alimentar. Então, a gente costuma sempre recomendar que o paciente se alimente pelo menos de 3 em 3 horas com carboidrato, é muito importante carboidrato. A gente não pode usar muitos remédios, muitos, muitos remédios. E, inclusive, isso foi um dos fatores que piorou a minha crise,
na época, Para porque não se adaptar sabia disso. para essa cidade. Não se sabia disso. Então, eles me davam muitos remédios que eu não podia. E isso piorou muito a minha crise. Não pode passar por grandes estresses traumáticos. Então, isso também foi um fator que piorou muito a minha crise, porque no momento que eu fui desacreditada, eu fiquei muito mal. Então, também foi um fator. Grandes estresses, jejum, medicamentos. É, acredito que sejam os principais. Hormônio, na época também, eu fazia uso de anticoncepcional, porque a minha menstruação estava desregular, então foi prescrito anticoncepcional. Então eu fazia uso anticoncepcional, coisa que também não pode de forma nenhuma. Então são fatores que a gente, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, que a gente sabe que podem desencadear uma nova crise, a gente evita, a gente não faz. Então, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu comecei a entender o que que me levava para uma crise, como é que funcionava tudo isso, eu comecei a tomar conta, e eu não tive mais problema nenhum. Quando eu tive uma outra crise, que foi em 2023, eu tive um desmaio, e aí eu fui para o hospital da minha cidade, fizeram um exame de sódio, só viram como é que estava o meu sódio, viram que o meu sódio estava baixo, e aí falaram, olha, seu sódio está baixo. E aí é uma outra luta também, porque toda vez que a gente chega no hospital com algum sintoma, a gente tem que contar toda a história, tem que explicar para o médico que está ali na minha frente. Eu tenho que explicar o que é porfiria, eu tenho que explicar os remédios que eu não posso tomar, eu tenho que explicar tudo isso, porque o médico, claramente, alguns, vários, me disseram, não sei o que que é. Eu fiquei, poxa, eu vou explicar para o médico o que é minha doença. E aí, enfim, verificou só de baixo, eu precisei ser internada, e aí eu fui de novo, voltei de novo para São Paulo, porque acabou que eu criei uma relação muito fragilizada com os médicos da minha cidade, foi horrível. E aí eu entrei no hospital andando, eu fiquei 1 semana, 10 dias internada, e saí andando. E aí, naquele momento, eu falei: olha a diferença de se saber o diagnóstico. É E a completamente importância diferente. também, claro, agradecemos ao doutor que descobriu esse diagnóstico, mas a importância também de fazer um diagnóstico precoce. Por isso que eu também te encontrei, Julie, fazendo essa conscientização, e eu te pergunto agora, quando começou essa tua vontade de também falar sobre essa doença para outras pessoas? É, eu, eu fui adicionada no grupo da ABRAPO, que é a Associação Brasileira de Porfiria, Família Porfiria, o nome do grupo. E eu vi muita gente, muitos familiares, principalmente, passando por tudo aquilo que os meus familiares passaram quando eu estava internada. E aí sempre me veio muito à cabeça de como eu fui ajudada por pessoas que não me conheciam. Então, tudo que eu podia ajudar essas famílias, eu ajudava. Eu falava: olha, comigo foi assim, comigo foi assado, eu precisei fazer isso, minha família fez isso. Olha, eu mexi o dedinho, minha família comemorava muito. Tenta fazer isso para ver se vai ajudar esse paciente também. E, e aí, algumas famílias começaram a falar: Julie, tem como você gravar um vídeo para o paciente? Dando estímulo, falando que você passou por tudo isso. Tem como você mandar uma foto de quando você estava muito mal, falando que você hoje está bem? E aí eu comecei a gravar vídeos nesse sentido, comecei a trocar muita ideia com muitas famílias. Hoje, felizmente, eu fico muito feliz de nem saber quantas famílias foram. É, E muitas não, todas essas vezes, eu sempre fiz muito isso no sigilo, porque eu não estava ali procurando confete, nem nada do tipo. E sempre foi um medo que eu carreguei muito de parecer que eu estava querendo ganhar confete. Não, eu queria pura e simplesmente ajudar. E aí eu pensei muito e falei, caramba, talvez se na época que eu fiquei doente tivesse alguém falando disso na internet, quando a minha família começou a procurar na internet sobre o que estava acontecendo comigo, poderia ter chegado até essa pessoa e eu não precisaria ter passado por tudo isso. E eu falei, por que não?
trazer isso para a internet, para tentar passar essa mensagem. Também no ano passado, se não me falha a memória, foi feito um documentário sobre a porfiria, que contou com a participação do Vladimir Brista. Ele perdeu a mãe da primeira filha dele de porfiria. E esse documentário também fui convidada, fui muito feliz em participar, que foi muito no sentido de trazer conscientização. Esse documentário passou em alguns canais fechados, e tomou uma proporção muito grande. E algumas pessoas viram esses documentários na televisão e me acharam nas redes sociais, não sei como, acho que o nome é um pouco diferente, e me acharam nas redes sociais e falaram, ah, tive um documentário, tem como você me explicar mais o que que é? Eu acho que eu posso estar com isso, eu acho que minha prima pode estar com isso, eu acho que meu filho está sentindo isso. E aí eu explicando, eu falei, calma, deixa eu tentar generalizar isso, tentar ampliar um pouco isso para atingir mais pessoas. E é uma coisa que a minha irmã, principalmente, sempre me falou isso desde o começo. Julie, fala sobre isso nas redes sociais, você precisa falar sobre isso. Só que eu me encontrava tão fragilizada, mas tão fragilizada, enfrentando tantas batalhas físicas e emocionais, que eu não tinha força. Eu ficava com medo de me expor e não saber falar direito, e falar alguma besteira, e deixar de fazer fisioterapia de direito, porque eu estava fragilizada emocionalmente, de ser muito questionada. E a partir do momento que comecei a me sentir um pouco mais segura, e eu comecei a entender que eu tinha uma missão, que a partir do momento da minha fala, eu poderia poupar que outras vidas não dessem continuidade, porque infelizmente, algum desses pacientes que eu tive a oportunidade de mandar um vídeo ou até de conversar em chamada de vídeo, alguns deles faleceram nesse percurso até a chegada do remédio. Quando foram diagnosticados, já estavam muito mal. E falei, se eu puder quebrar esse ciclo desses pacientes só receberem um diagnóstico muito tarde, desses pacientes só receberem a medicação muito tarde, desses pacientes só se atentarem aos sintomas quando já estão muito gritantes, como foi comigo, quando só fui levada a sério, quando eu comecei a convulsionar, sendo que outros sintomas já estavam aparecendo. Eu vou tentar quebrar esse ciclo. E a partir de então eu comecei eu coloquei o documentário nas minhas redes sociais, teve muito compartilhamento, felizmente, muita gente compartilhou, muito, assim, 99% das pessoas falaram, nossa, eu nunca ouvi falar. Nossa, desculpa, eu nunca ouvi falar. Eu falei, não, não preciso pedir desculpa, porque eu também nunca tinha ouvido falar. Se nem os profissionais de saúde ouviram falar, quem somos nós? E aí eu lamento muito por esses profissionais de saúde. Inclusive, muito do que eu faço também é muito voltado para esses profissionais de saúde. Ninguém é obrigado a nascer sabendo tudo, mas a partir do momento que esse profissional ele tem a humildade de falar, olha, eu não sei o que ela tem, isso podia ter acontecido, olha, a gente não está encontrando o que ela tem, ela de fato não está bem, ela não vai sobreviver, vamos procurar um lugar que tenha um amparato para receber esse paciente bem e, e consiga chegar no resultado. Se isso tivesse acontecido comigo, eu não teria entrado em coma. E se isso acontecer com outros pacientes, essa humildade que muitas vezes, infelizmente, falta, de reconhecer que não sabe, mas vamos procurar alguém que saiba, de ou até, nossa, eu bem estava passando na rede social, apareceu porfiria. Será que é? Deixa eu fazer o exame. Porque tem muito paciente que é diagnosticado com Guillain-Barré, muito que é diagnosticado com Guillain-Barré, não é Guillain-Barré, é porfiria. Muito paciente que é também desacreditado. Já tive contato com pacientes que foram internados em clínicas psiquiátricas. E não era porfiria. Esse diagnóstico de surto psicótico. É. E era porfiria, só que os sintomas estavam piorando muito e a pessoa começa, a cabeça dela começa a não funcionar direito porque atinge esse sistema neurológico. Então, eu comecei a trabalhar muito isso, eu comecei a me fortalecer muito. Eu tive muito apoio da minha família, falar, olha,
Começa a falar disso. Eu tive muito apoio de amigos falando, Julie. E eu tinha muito esse receio de passar uma imagem de coitada, de falar, ai, coitada, olha tudo que ela passou. Meus amigos, Julie, coitada. Quem é coitada? Olha tudo que você passou. Você não é uma coitada, você é forte. Você tem, as pessoas vendo sua força vão se sentir fortes também. Começa, tenta. E aí, muita terapia também. Hoje em dia eu faço terapia até hoje, na realidade. Eu comecei ainda no hospital e permaneci, porque sem terapia a gente não chega a lugar nenhum. Com muita terapia também, eu fui entendendo que eu não tinha nada de coitada, que eu sou muito forte e que se eu puder fortalecer um pouquinho as pessoas, se puder ajudar minimamente a vida de alguém, eu já vou estar muito satisfeita. Eu fui chamada, hoje em dia eu faço parte da ABRAPO, que é a Associação Brasileira de Porfiria, qual eu fiquei muito, muito emocionada quando eu fui chamada, porque foi a associação que salvou minha vida. Então, hoje em dia eu faço parte da associação, eu tenho contato direto com muitos pacientes, eu tiro muitas dúvidas, eu mando muitos vídeos, eu faço muito contato com família, eu chego a visitar em hospitais, eu faço esse acompanhamento quase que mensal em São Paulo até hoje. Então, algumas vezes que eu vou para São Paulo, eu chego, eu já fui em hospitais visitar pessoalmente esses pacientes, dar um pouquinho dessa dose de ânimo, de fé, de esperança, porque a pior parte é até a chegada do diagnóstico. Chegou o diagnóstico, feito o tratamento, vai dar tudo certo, mas a nossa batalha continua sendo esse diagnóstico. O que você diria para a Julie, que estava lá sentindo esses sintomas e todo mundo duvidando dela? Eu diria para ter força, eu tranquilizar. Eu acho que talvez o que eu mais precisasse naquele momento era um abraço. E alguém falando, Julie, calma, vai dar tudo certo, a gente vai encontrar o que você tem. Porque no primeiro momento eu tive isso, mas a partir do momento que os profissionais de saúde mesmo partiram para esse diagnóstico de surto psicótico, minha família, como de costume, todo mundo sempre leva a ferro e fogo o que um profissional de saúde fala. Então, minha família, naquele momento, seguiu a orientação que tinham sido dadas, seguiu as orientações que tinham sido dadas. Acho que era que eu estava chamando atenção, queria chamar atenção. Então, a partir daquele momento, eu fui. Faltou esse abraço, esse acolhimento, mas não por culpa da minha família, porque eu tenho certeza que nunca, nunca foi por maldade, mas talvez por essa falta de instrução que eles não tiveram, né? Então, eu falaria que é tudo certo, para eu manter a calma, que não era invenção e que Deus é incrível e que tudo ia passar. De fato, no fundinho do meu coração, eu sabia que ia, mas muitas vezes eu desacreditava. Ele vai ser genérico, mas eu creio que vai chegar em muitas pessoas que precisam dessa mensagem. Eu quero que você deixe um recado para as pessoas que tiveram um diagnóstico recente, ou talvez estejam em tratamento, descobrindo agora da porfiria. É, da mesma forma que eu diria para mim, eu digo para o paciente que a pior parte é sempre até chegar no diagnóstico. Essa fase de você ser desacreditada, de você sentir essa dor que é algo descomunal, eu não consigo colocar em palavras quão forte essa dor. E muitas vezes eu gosto bem de enfatizar isso, não fica só na barriga, ele irradia para as costas, irradia para o peito. Sem dúvida, essa fase de sintomas, essa fase até a chegada do diagnóstico é a pior parte. Mas depois disso, independente de como você esteja, se você está respirando com a ajuda de aparelhos, se você está com traqueostomia, se você está tetraplégico, independente de qualquer coisa,
só vai dar certo agora. Foi a pior fase passou. Você vai conseguir a medicação para os familiares. Não deixe de procurar administrativamente, acionar esses entes. Se tiver um plano de saúde já, procura o plano de saúde para tentar administrativamente. Se não tiver plano de saúde, procura o município, a prefeitura, o estado, a União, para tentar esse medicamento o quanto antes. Se viu que não vai conseguir esse medicamento com rapidez, procura a defensoria pública ou um advogado especialista na área, para que isso seja feito o mais rápido possível. Essa medicação precisa ser feito muito rápido, senão os sintomas só vão piorar. Mas, feito tudo isso, feita a medicação, recebeu a medicação, tenha muita paciência. É um passinho de cada vez. Tenha muita fé, tenha muita esperança, porque vai dar tudo certo. Eu falo muito que eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais forte do que ninguém, nem nada do tipo. E se eu conseguir, todo mundo é capaz de conseguir também. De fato, fé, paciência, determinação, porque muitas vezes, por mais que todos queiram fazer pela gente, muitas vezes só vai depender da gente, só vai depender da gente ter essa força de vontade. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, saber esperar esses dias ruins passarem, mas independente de qualquer coisa, seguir em frente, se manter de pé, se manter com essa vontade de viver, vontade de recuperar esse tempo que muitas vezes nos foi roubado. Julie, como é que as pessoas podem te achar, te encontrar, se quiserem conversar? Como é que faz? Eu tô no TikTok, no @Julie Denali, é Juli, é um nome um pouquinho difícil, Denali, Dnale. Ali no TikTok eu tô conseguindo ter bastante troca. Eu ainda tô um pouquinho resistente para abrir meu Instagram, em que pese minha família, minhas irmãs, meu. Ai, importante ressaltar isso. O meu noivo, que era meu noivo, hoje é meu marido. E o Então, casamento aconteceu, então. o casamento aconteceu. Então, isso é muito importante também. Existe vida depois de toda essa tempestade. Eu me casei, eu construí a minha tão sonhada casa. Eu voltei para o meu tão amado trabalho, eu voltei à minha vida, eu faço musculação, eu dirijo, eu faço minhas coisas, eu pinto minha unha, eu me cuido. Eu voltei para Julie, eu voltei para mim. Então, eu estou ainda nesse trabalho, junto com a terapia, de tentar abrir meu Instagram para tentar enfatizar essa troca. Mas no TikTok eu já estou conseguindo conversar bastante. Quando a pessoa me manda dúvida, claro, existe esse grupo de WhatsApp de apoio a familiares e pacientes com porfiria. Então, é plenamente possível que essa pessoa faça contato comigo, me passe o número, a gente vai conversar. E aí eu adiciono, eu encaminho para esse grupo de WhatsApp que tem uma troca fenomenal, que ajuda, assim, muito, me ajudou muito, muito, e permanece ajudando tantas outras pessoas. É, e ter essa troca é muito importante. Somos raros, eu brinco que eu sou uma edição limitada. Eu sou rara, sou edição limitada. Tento sempre levar tudo um pouco no bom humor. E eu juntar essas edições limitadas para que a gente troque e consiga espalhar informação sobre a porfia para tentar alcançar o máximo de pessoas e minimizar tantos prejuízos que, infelizmente, ainda cometem muita gente. E Julie, agora sabendo que o acontecimento, que o casamento aconteceu, que foi uma realização de um sonho, lembrando até você do acontecido, como é que foi para você? Qual foi o momento assim que você também lembrou de você ter vencido? É, eu, a minha primeira audiência, depois de tudo que aconteceu, eu sou advogada, eu sempre amei muito minha profissão. Então, a sensação de voltar a trabalhar foi muito prazeroso. Você se sentir útil é muito importante. Você ajudar uma pessoa é muito importante. Então, cada pessoa que eu ajudei
foi uma satisfação muito grande, é uma satisfação muito grande. Eu enxergo como se de fato eu tivesse retomado minha vida. Então, a primeira pessoa que eu ajudei, a minha primeira audiência foi muito importante. E foi uma audiência simples comparado que a Julie antiga fazia. Foi uma audiência de conciliação, mas para mim foi muito importante. Eu senti minha vida tomando forma de novo. O meu casamento foi muito importante. Eu fiquei muito emocionada, porque eu vi pessoas ali. Não foi nada grandioso, mas eu vi pessoas ali que estiveram mandando mensagem, estiveram mandando forças, e eu vi ali do meu lado aquele que precisou trocar minha fralda, aquele que precisou me carregar no colo, aquele que precisou ser apontado como o grande causador de tudo, aquele que sofreu muita crise de ansiedade quando foi culpabilizado por tudo, e que eu brinco que passou no teste. Então, foi muito importante. E cada passo, por menor que seja, cada passo, o mínimo passo que eu dou até hoje, eu faço uma festa muito grande. Eu vou dar um exemplo simples. Eu não consigo usar chinelo, havaianas simples. Eu não consigo, por conta dessa deficiência que eu ainda fiquei no meu pé. Mas Ficou, seu áudio ficou mudo pra mim agora. Ficou mudo. Eita, voltou? voltou, voltou. Você tá falando de chinelo. Isso. É um exemplo simples, mas eu não consigo usar o chinelo havaianas para andar em lugar nenhum. Então, às vezes, dentro de casa, eu coloco o chinelo havaianas para andar um pouco arrastando o meu pé. Mas ainda assim, eu fico muito feliz. De Natal, agora, eu ganhei uma rasteirinha que eu não consegui usar. E aí, eu coloquei no pé, consegui dar 3 passos. Eu já fiquei muito feliz. Então, eu tento enxergar em cada mínima coisinha um motivo para festejar. E o que eu puder chegar o máximo perto da Julie que eu fui um dia, eu vou chegar, mas hoje eu consigo ver também que eu sou muito mais do que a Julie de antes foi um dia. E vou seguindo a vida, vou tentando ajudar todo mundo da forma que eu posso. Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Tudo que eu puder fazer para falar sobre porfiria, eu vou fazer. E tudo que eu puder fazer para me tornar a melhor versão de mim, eu vou fazer também. E olha, depois de tudo que você passou, que bom que você concluiu, que você é, não tá aí nessa busca dessa Julie de antes, mas porque essa Julie de agora é tão forte, passou por tanta coisa, que talvez a Julie de antes nem pensava em passar. E você, nossa, você é muito guerreira, você foi paciente, realmente, você esperou 2 anos. Nem sempre, nem sempre. É, mesmo que somos seres humanos, né? Que às vezes ficamos estressados com alguma coisa, com a comunicação que não chega no outro, né? Mas você foi paciente com você mesmo, porque você precisava desse passo a passo e você foi ali da cadeira de rodas para o andador, para a muleta. Olha que passinhos de bebê, né? Reaprender novamente. Mas nesse reaprender também você não esqueceu da sua essência. Você é uma nova Julie, sim, mas com a Julie de antes você conseguiu essa fortaleza que você sempre teve. E olha que mulher maravilhosa você é, que mulher tá aqui depois de ter passado por tanta dor, tá ajudando pessoas que também estão passando por essa dor. Isso é muito bonito, isso é muito grandioso. Claro que você teve que ter coragem, né, de se expor, de expor esse assunto, mas o quão importante, talvez você não tenha nem consciência do quão importante é passar essas informações, expor a sua história, o seu testemunho, a sua fragilidade também, mas reconhecer que também teve esperança, que lá no fundinho, para outras pessoas que estejam passando por isso, que também encontrem a luz. E você está sendo essa luz de esperança para tanta gente. Julie, muito obrigada. Queria dar um abraço em você, quero que se sinta abraçada, na tua família também, que esteve sempre ao seu lado.
esse noivo maravilhoso, noivo não, marido agora, continue com ele, valorize, porque é muito Uhum. bonito também, né? Percebemos que em muitas histórias acontece o contrário, né? Mas que bom que ele continuou. E ele continuou porque você também faz muito por ele, não é? Não foi só o contrário, você também faz muito por essas pessoas que te ajudam. Você também é muito importante. É uma troca, é recíproco. E Julie, muito obrigada por ter aceito a entrevista, por vir aqui. Eu não conhecia também essa doença, como eu te disse, né? E agora conhecendo, e agora podendo também compartilhar no meu canal essa entrevista, eu te agradeço demais, Julie. Muito obrigada. E também um abraço em todo mundo da associação, porque parece e é, creio que é muito maravilhosa. Muito obrigada, Julie. Eu que agradeço, nossa, eu agradeço muito e vamos continuar espalhando sobre a porfiria e tenho certeza que quanto mais pessoas forem atingidas por essa entrevista, eu tenho certeza que serão muitas vidas serão salvas.